Bom dia, boa tarde, boa noite, quarto ano. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? E aí, fizeram as atividades, estão estudando direitinho, no lugarzinho certinho? Muito bem. E a higienização estão fazendo? Ótimo, certo? Então, gente, quem lembra para me dizer o que foi que a gente ontem aprendeu? Muito bem, ciências, não foi? Onde a gente fez aquele resumão sobre as plantas, onde a gente viu aquele processo de fotossíntese, respiração, transpiração, não foi? E também vimos a relação das plantas com o meio ambiente que elas vivem, as plantas aquáticas, né? E etc. E hoje, o que é que a gente vai ver? A gente também vai fazer um resumão. Porém, dessa vez, a gente vai fazer um resumão sobre a divisão territorial política do nosso país, o Brasil. Onde a gente vai ver novamente os estados, né, que cada região compõe e dando ênfase dessa vez à nossa região Nordeste, que é a região onde a gente mora. Certo, meus amores? Então, agora, vamos lá para as nossas operações de hoje e depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, meus amores, as nossas operações de hoje vão ser na página 44, certo? Onde tia Bárbara vai fazer a segunda questão. Só que a gente também hoje vai ter no nosso caderno algumas operações para vocês fazerem também, certo? Mas hoje, na nossa apostila, as atividades que vieram para vocês fazerem são de multiplicação, onde vocês vão ter que multiplicar aí por 2 números na primeira questão. E a segunda questão que a gente vai fazer um probleminha que também envolve a multiplicação. Certo? Então, vamos começar. Um avião lotado transporta 180 passageiros. Então, a gente vai colocar aqui quantos? 180. 180. Quantos passageiros transportarão em 12 viagens? A gente sabe que em uma viagem, o avião transporta 180 pessoas. Mas a gente quer saber em 12 viagens. Não é isso o quarto ano? Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar para a gente saber quanto de passageiro o avião leva em 12 viagens. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai multiplicar pelo numeral 2. Então, vamos lá. 2 vezes 0, a gente sabe que é o 0. 2 vezes 8, 16. 6 vai o numeral 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Multiplicamos pelo 2 e agora vamos multiplicar por 1, que a gente sabe que aqui essa casinha tem que ficar vazia. A gente já coloca o sinal de mais. Então, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, que é 1. Agora a gente passa o traço e faz o quê? Soma, certo? O 0 desce. 6 mais 0, a gente sabe que é 6. 8 mais 3, que é quanto? Quarto ano? 11, muito bem. Vai umzinho aqui. 1 mais 1, 2. Então, um avião, quando ele vai 12 vezes levando 180 passageiros, em 12 vezes ele leva 2.160 passageiros. Certo, gente? Então, a nossa atividade da apostila foi essa. E agora a gente vai lá para fazer algumas operações que sejam no caderno. Certo? Vamos lá. Quarto ano, agora vamos lá para nossas operações no caderno, que são adições. Porém, com vírgulas e com 3 parcelas, certo? Tia Bárbara vai fazer a letra E com vocês e a gente vai colocar a vírgula embaixo de vírgula e as 3 parcelas, combinado? Então, prestem atenção para ninguém se perder, principalmente cuidado com essas vírgulas, certo? Vamos lá. Letra E. 8,540 mais 48,95. Então, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, a vírgula vem pra cá. Então, quem vem é o 8 e o 4 fica aqui na frente. E o 95, certo? E aqui, 546. Então, aqui, ó, 546,1.
Passamos o traço e somamos, certo? Então, aqui, o zero está sozinho, ele vai descer. 5 mais 4, a gente já sabe que é quanto o quarto ano? 9. 9 mais 1, 10. Com mais 5, 15. 5, vai 1, vírgula embaixo de vírgula, certo? 8 mais 1, quanto é? 9. 9 mais 8, quanto é, quarto ano? 17. 17 mais 6, e aí? 23. 3 vão 2 aqui, ó. 4 mais 4, 8 mais 2, 10. 0 vai o 1 aqui em cima do 5. Que 1 mais 5, 6. Então, fica quanto? 603,590. Certo? Pronto, gente. Vocês vão ter que fazer isso aqui. Colocar sempre prestando atenção, vírgula embaixo de vírgula. Tá bom, quarto ano? Colocando as 3 parcelinhas. E cuidado, principalmente, nessa questão da vírgula, porque eu vejo que vocês ainda erram bastante. Certo, meus amores? Então, as nossas operações de hoje são essas. E agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Crianças, da região Nordeste, onde estão os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O Nordeste foi uma região muito explorada, desde a época da colonização, quando surgiram inúmeros engenhos na produção de açúcar. Isso mobilizou uma transformação interessante. Com a vinda dos escravos da África, dos holandeses e portugueses, somando aos indígenas que já habitavam a região. Na Bahia, houve o sincretismo religioso. É uma espécie de mistura da religião católica com o candomblé. Essa mistura de influências resulta em uma harmonia simbólica, principalmente no bairro do Pelourinho, em Salvador. Muito chapati, meu rei. Vai um carajé aí? O rio mais importante do Nordeste é o Rio São Francisco. Ele nasce no interior de Minas Gerais, atravessa boa parte do sertão e deságua no mar. Existe uma proposta de fazer um desvio do curso do rio, para levar a água aos lugares mais secos do sertão nordestino. Esse desvio é chamado Transposição do Rio São Francisco. A ideia parece boa, mas divide a opinião das pessoas, pois, segundo alguns ambientalistas, mudanças com grandes canais podem causar danos ambientais. Mas essa transposição do velho Chico pode levar água e salvar a vida de muitas famílias. Mas pode ocorrer um desequilíbrio ecológico. Poderão desaparecer alguns peixes, por exemplo. No litoral, a base da economia é pesca. Lá, alguns pescadores pescam em jangadas. As capitais do Nordeste, com exceção de Teresina, são banhadas pelo Oceano Atlântico. E grandes cidades surgiram. Hoje elas recebem um forte fluxo de turistas que visitam as belezas de suas praias e participam de sua vida cultural. Um exemplo é o Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, que concentra bares, restaurantes e manifestações culturais, ou os carnavais da Bahia e Pernambuco. Uma das concentrações religiosas no Nordeste é em Juazeiro, terra do lendário Padre Cícero. Em sua homenagem, existe uma enorme estátua que atrai milhares de fiéis. Porém, no sertão ainda existem muitos problemas, pois a seca é uma cruel realidade em alguns estados do Nordeste. E os que sobrevivem no meio da caatinga sofrem muito por falta de água, pois não conseguem plantar nem criar animais. Bom, meus amores, tia Bárbara voltou hoje com aquele desenho que ela tinha feito para vocês sobre a divisão territorial política, lembram? Então, a gente fez esse desenho para a gente poder identificar melhor os territórios que pertencem ao Brasil. Como a gente sabe, o Brasil é um país com muita extensão territorial. Ele é enorme, certo? E nele, com todo esse território, para ficar mais fácil da gente estudar, entender essa questão do nosso país, ele foi dividido em regiões, certo?
E cada região dessa, a gente percebe que ele tem o quê? Divisas e limites, certo? No caso, limites entre uma região e outra, tá certo? E divisas entre um estado e outro. Limite, que aqui no caso, limite, ó, que aqui é a região Nordeste e aqui é a Centro-Oeste, certo? Que tem um limite aqui que demarca. E entre estado e outro é o que? A divisa entre Amazonas e o Pará. Certo, gente? Então, a gente também viu que nessa questão das divisões, a gente percebeu que o Brasil tem quantas? 5 regiões, onde a gente vê região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Certo? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai rever, tá? Quantos estados, tá certo? Que fazem parte de cada essa região. Por exemplo, na região norte, a gente conhece 7 estados, ou seja, então a região norte é dividida em 7 estados, que são eles: Amazonas, que é o mais conhecido, né? Porque tem lá a floresta amazônica, o Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, certo? São esses 7 países, estados que correspondem à região norte, certo? Na região centro-oeste, a gente encontra apenas 3 estados, onde a gente vê que é o menor, tá? Da menor de quantidade de estados, como a região sul também, que só tem apenas 3 também. Mas vamos ver logo os estados da região centro-oeste, que são Mato Grosso do Sul e Goiás. E um pedacinho bem pequenininho, que é o Distrito Federal, onde fica Brasília, que é a capital de quê? Do nosso país, e que fica também o presidente e tudo mais. Certo, gente? Como a tia Bárbara falou, a região sul também é pequena, como a região centro-oeste, em questão de estados. Mas a gente vê que a região sul ela é menor, né? Então, a gente vê que é composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E se vocês estão acompanhando os noticiários aí na televisão, a gente tem visto que tá o quê? Nevando nesses lugares. Mas por que, tia Bárbara? Porque tá vindo um ar, tá, gelado, que tá fazendo que algumas cidades daqui da região sul fiquem tão frias que está chegando a nevar. Seria ótimo que aqui chegasse uma neve também, né, gente? Pra gente brincar na neve. Mas, infelizmente, a gente sabe que a região nordeste, onde a gente vive, ela é o quê? Muito quente. Então, se chegar neve aqui, pode ter certeza que o Brasil todo já deve estar congelado. Certo? Porque a gente sabe que aqui a gente tem o quê? Os climas mais quentes. O tropical, o semiárido, né? Que a gente encontra no sertão do Nordeste, que lá essa questão da seca, que tem poucas chuvas, como vocês já sabem. E a região Nordeste, que é a região onde a gente vive, porque Pernambuco vive na região Nordeste, tá certo? Corresponde a 9 estados, que a gente vai ver quais são agora. Então, Maranhão, Piauí, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, que é onde a gente vive, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Certo? Quarto ano. A gente vê que ele é o maior que tem de questão de estados. Ele tem o maior número de estados, é a região Nordeste, que tem o quê? 9 estados. Certo? Para finalizar essa questão das regiões, a gente vê a região que? Sudeste, que ela só corresponde a 4 estados, que são eles: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Que aqui também a gente sabe que São Paulo é o estado mais populoso, né? Onde tem muitas pessoas, né? Que populoso quer dizer isso, tem muitas pessoas.
A gente sabe também que tem muita gente que sai daqui do Nordeste para tentar a vida em São Paulo, tá, gente? Porque acha que lá vai ter mais oportunidades de emprego, mas a gente sabe que, infelizmente, é apenas ilusão. Muitas vezes tem gente que dá bem, tem, mas tem outra gente que chegam aqui e vivem situações mais precárias do que vivia no seu Nordeste. Mas por que, tia Bárbara? Porque aqui, pelo menos no Nordeste, tem o apoio da família deles, né? E na região Sudeste não tem esse apoio. Então, quando a gente está perto da nossa família, um tenta ajudar o outro da melhor forma possível, né? E quando a gente está longe é mais difícil. Porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa que está aqui, que sai para cá, para São Paulo, ela também é uma pessoa o quê? Humilde, mais pobre. Então, não tem como a família mandar o quê? Dinheiro para ajudar essa pessoa que chega em São Paulo. E fica aquela questão que não deu certo nem aqui, infelizmente nem aqui em São Paulo. Certo, gente? Então, como a tia Bárbara falou, a gente hoje vai dar mais ênfase na região que a gente vive, que é a região Nordeste. Qual é o estado, quarto ano, que a gente mora? O estado de Pernambuco, tá certo? Que Pernambuco a gente sabe que tem várias cidades. Por exemplo, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, o Cabo, né? Que a gente sabe aí o Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, tem várias cidades dentro de Pernambuco. Como a gente sabe também as do interior, Caruaru, Glória do Goitá, Nova Jerusalém, né? Que é aquele onde é que acontece aquele espetáculo todo ano na Páscoa. E vários outros, né, gente? E o que é que acontece? Como a tia Bárbara já falou, aqui na região Nordeste, a gente vê que tem o quê? Um clima muito quente, né? Como a tia Bárbara falou, já naquela aula de geografia, onde a gente falou sobre clima, tia Bárbara, a gente viu que aqui, principalmente em Pernambuco, nosso clima é aquele que a gente chama, né, também que é conhecido como um clima de praia. Mas por que, tia Bárbara, esse clima mais de praia, mesmo também sendo tropical? Tropical porque ele é muito quente, certas temperaturas elevadas, tá bom, gente? Por que, tia Bárbara? Porque a gente vê também que tem uma vegetação diferente, que é aquela vegetação do litoral, que, como a gente vê, é feita de quê? De gramíneas. E também aqui, principalmente em Pernambuco, a gente vê que tem vários o quê? Coqueiros, que é uma carta postal para a nossa praia, né? Porque a gente sabe que as nossas praias daqui de Pernambuco, muitas pessoas vêm de fora para poder conhecer essas praias que a gente sabe. Tem de Boa Viagem, Porto de Galinhas, e entre outras, né, gente? Que agora não vai ficar aqui falando de todas as praias que a gente tem, mas que vale muito a pena conhecer. Tamandaré, a praia de Suape, entre outras, tá certo? Então, gente, aqui na nossa região Nordeste, como a gente viu, ele tem 9 estados, sendo a região que é maior em quantidade de estados, certo? Mas o que tem maior extensão territorial é esse daqui, que é do Amazonas, que, como a gente vê, ele é imenso. Principalmente a Manaus, que é aqui na Amazônia. Certo, gente? Então, em relação, gente, à região centro-oeste, a gente vê que ela é uma região que se desenvolve muito aqui a questão da pecuária e da agricultura, porque eles investem mais nessa questão. Certo? A gente viu como região sudeste, que tia Bárbara falou, ele é uma cidade muito populosa, né? Que é principalmente São Paulo, o estado de São Paulo, mas que tem também o maior desenvolvimento econômico do nosso país. Aqui se concentram maiores empresas, maiores empregos e tudo mais. Por isso é mais desenvolvido a região sudeste do que o resto do país. A região sul, como a tia Bárbara já falou, é a menor em extensão territorial, certo? Porque ela é menor do que qualquer outra região. E também a região, como a tia Bárbara falou, mais fria que tem. Tanto, como a tia Bárbara já falou a vocês, que se vocês estiverem acompanhando aí o noticiário, vocês vão estar vendo que aqui em algumas regiões está nevando. Certo, quarto ano? Então, vamos fazer aquela
recapitulando tudo novamente. Na região sul, que é a menor em extensão territorial, temos quantos estados? 3. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a região mais fria. Na região sudeste, a gente vê que corresponde a quantos estados? 4. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é onde que é a mais populosa e também o maior desenvolvimento econômico do país. Na região centro-oeste, vimos o quê? Que se concentram 3 estados e o Distrito Federal, né? Que é Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais o Distrito Federal, tá? Que é onde é a capital do Brasil, Brasília. E também é mais aquela questão da pecuária e agricultura do nosso país. Na região norte, é a região com maior extensão territorial, como Tia Bárbara já falou, que corresponde a 7 estados que são eles: Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Certo? O quarto ano que aqui na Amazonas fica o quê? Em Manaus, a floresta amazônica. E também o Nordeste, como a gente viu, que é a região onde a gente mora, né, que tem um clima tropical mais quente, que a gente também tem o clima semiárido, que a Bárbara esqueceu de comentar com vocês, o semiárido, que é no sertão nordestino, onde a gente sabe que é um clima o quê? Com elevadas temperaturas, pouca chuva, onde muita gente sofre por causa da questão da água, que a gente viu também que uma das soluções são as cisternas, né, ou os poços que a gente cava e encontra lá os lençóis freáticos. Lembram que são aquelas águas que tem subterrâneas, que elas vão fornecer água para essas pessoas através dos poços que são cavados lá na região do sertão nordestino, que tem um clima semiárido. Vimos também que é uma vegetação, né, mais carnosa, como a gente viu ontem na nossa aula, que tem mandacaru, na caatinga, né, no semiárido, que ele faz o que? Esses tipos de vegetação, eles armazenam água para que eles possam fazer o processo de fotossíntese em períodos de estiagem. Certo? O quarto ano. Então, a gente sabe que a gente mora aqui em Pernambuco, que corresponde a 9 estados na região nordeste, que são eles: Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, que é bem pequeno, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Certo? Então, a nossa aula hoje foi essa daqui, sobre a divisão territorial política. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E agora a Tia Bárbara vai falar um pouco da nossa atividade maker, que Tia Bárbara quer que vocês desenvolvam nessa aula, tá bom? Vamos lá! Bom, quarto ano, para a atividade maker de hoje, tá? Vocês vão precisar fazer o quê? Além de vocês terem que desenhar a nossa região nordeste, tá? Que é a região onde a gente mora, tá? A região nordeste, vocês vão desenhar apenas a região nordeste. E dentro desse desenho, o que é que vocês vão ter que fazer? Certo? Vocês vão ter que destacar esses 5 pontos que tem aqui. Primeiro, que é o desenho que a Bárbara colocou aqui por último, tá? Que a Bárbara já falou que tem que desenhar. Vocês vão ter que fazer o quê? Destacar os estados e as suas capitais, tá? O clima da nossa região nordeste, o tipo de vegetação, o número de habitantes do nosso estado. Qual é o estado que a gente vive quarto ano? Pernambuco, muito bem. E vão ter que destacar isso aqui no desenho da região que? Nordeste, certo? Fez isso, o que é que vai fazer? Tira foto ou marca lá no nosso Instagram da escola para a Tia Bárbara ver que vocês estão fazendo, certo? Ou então tira foto e manda para o WhatsApp da nossa escola. Certo? Não esqueçam. Fazer o que de novo, Tia Bárbara? Um desenho da região Nordeste, destacar esses 4 pontos. Certo, quarto ano? Então, a gente fica por aqui hoje e nos encontramos amanhã aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e um grande beijo, ó,
e até amanhã. Hello, quarto ano. How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Vários goodies pra vocês. Pronto, como é que vocês estão, hein? Vocês estão se cuidando, usando máscara? Estão, né? Pronto. Muito bem. Então, ó, os assuntos de hoje serão bem legais e vocês vão sair com a barriga cheia. Então, vocês já imaginam qual é, né? Pronto. Pronto. Antes da gente começar o assunto novo, a gente vai fazer uma atividade para encerrar o assunto passado, que é roupas. Então, ó, todo mundo abrindo os livros na página 24. Vamos lá, 24. Vou dar 5 segundos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, todo mundo já pegou, né? Pega lápis ou caneta e o livro na página 24. Pronto. Ó, bem simples, coisa muito rápida. Basicamente, nós vamos fazer esse primeiro quesito aí da página 24. Ele fala assim pra gente, ó. Answer the questions, follow the model. É assim, ó. Responda as questões, siga o modelo. Então, ó, tem assim, ó. What is this? Aí tem um menino apontando pra um chapéu, ó. Aí tem assim, ó. This is a hat. Que é aquela coisinha, né, que a gente aprendeu de this, these, those, that, né? Pronto, então bem simples. This is a hat. That is a hat. Those are shoes. These are belts. Tá certo? Então, aquele sistema, né? De perto, longe, singular, plural. Pronto. Então, tem esse segundo aí, ó. Que tem escrito what is that. What is that. Esse what is that é o que é isso, né? Porque a gente usa para coisas longe. E tem um menino apontando para o cinto. Então, vocês vão escrever assim, ó. That is a belt. Que belt é cinto em inglês, né? Pronto. Então, ó, vocês vão escrever that, these, those, that, these, tá certo? Bem simples. Aí, that is a hat, por exemplo. Aí vocês vão fazer com essa terceira, quarta, quinta, sexta. Lembrando que todas essas peças de roupas tem nas outras páginas do livro, tá certo? Todas elas. Pronto, vamos para a próxima agora. Segundo quesito agora. Choose your clothes. After that, draw and color them in the shopping bag. Tem assim escrito, ó. Escolha suas roupas. Depois disso, desenhe-as e pinte-as na mochila, certo? Então, ó, vocês vão escolher a roupa de vocês nesse quadro aí. Vão escolher as cores. Pronto. Por exemplo, eu vou escolher a cor red. E vou escolher a roupa pants. Aí eu vou e desenho uma calça. Depois eu pinto na cor que eu escolhi, que foi red. Então, a minha calça vai ser vermelha. Aí vocês vão e fazem isso para as que vocês quiserem vestir. Combinado? Depois vocês desenham, pintam e mostram para o teacher na aula. Combinado? Combinado. Então, ó, agora que a gente já acabou esse assunto, clothes, a gente vai começar um assunto novo. Quer descobrir qual é? Let's go. Então, o assunto de hoje, que é uma delícia, a gente vai aprender sobre as comidas. Isso, a gente não vai aprender sobre todas, porque é impossível. Mas a gente vai tentar aprender o máximo, tá certo? Se vocês quiserem acompanhar essa aula pelo livro, página 25. Pronto, colocaram. Agora sim. Então, a maioria desses assuntos, dessas comidas, a gente come no breakfast. Breakfast. E breakfast significa, ó, café da manhã, tá certo? Então, a maioria dessas comidas aqui são do café da manhã.
A gente geralmente não come essas coisas nem no almoço, tá certo? No jantar pode até ser que a gente coma, mas principalmente no breakfast. Então, primeira palavra do dia, breakfast. Breakfast, que significa café da manhã. Isso mesmo. Então, ó, primeira palavra que a gente vai aprender é jam. Jam. Ó, esse jam significa geleia. Geleia. Mas, teacher, eu não como geleia no dia. Veja, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse livro aqui é baseado na cultura, ó, ou americana, ou inglesa, ou seja, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países que falam a língua inglesa, tá certo? Então, obviamente, eles vão e colocam algumas coisas que eles lá comem, combinado? Então, ó, jam, geleia. Lá eles comem bastante geleia, no pão, tá certo? No café da manhã. Quem assiste filme, vê série, sabe disso, né? Sempre estão falando lá, jam, 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 geleia, geleia, geleia. Então, mas todas as outras são mais comuns a gente comer, tá certo? Todas as outras, sem exceção. Ó, então, a gente tem, ó, milk. Milk. Todo mundo repetindo também, viu? Milk. E escrevendo. Milk significa, ó, leite. Leite. Milk. Leite. Pronto. Aí tem, ó, sugar. Esse S aí do sugar tem som de X, ó. Estão vendo? Mas é um S, ó. Então não é sugar, é sugar. Como se fosse um X. Sugar. Significa açúcar. Açúcar. Tem, ó, bread. Bread. E bread significa, ó, pão. Bread. Pão. O pão normal que a gente come de manhã e de noite, tá certo? Pronto. Então, bread. Pão. Aí tem, ó, coffee. Que eu não vou nem falar o que é, né? Ó, 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 ó. Que delícia. Coffee. Que é café. Coffee, café. Juice, que é suco. Juice, que é suco. Que tipo de suco? Vou ensinar outra coisinha pra vocês. Bastante atenção. Quando eu quero falar suco de alguma fruta, eu coloco, ó, primeiro a fruta, depois eu coloco o juice no final. Eu quero falar, então, suco de abacaxi. Abacaxi em inglês é pineapple. Pineapple. Então eu quero falar suco de abacaxi, eu falo, ó, pineapple juice. Pineapple juice. Aí, ó, a gente tem suco, que é qualquer tipo de suco, certo? Suco, juice. Aí tem, ó, butter. Butter. Butter é manteiga, tá certo? Manteiga. Butter, manteiga. Strawberry significa, ó, morangos. Ou morango, né? Morango. Por último, uma bem simples mesmo, que é, ó, orange. Orange, não vou nem falar a tradução, né? Tem que falar? Tem que falar. Okay. Orange significa, ó, laranja. Orange, laranja. Pizza. Hot dog. French fries. Chicken. Pasta. Ice cream. Cake. Sandwich bread. Butter. Fruit.
cheese, vegetables, milk, juice, coffee, chocolate, tea, bread, Bem simples, né? Então, essas foram as comidas de hoje que a gente come no nosso breakfast. E ó, a gente pode aprender muitas outras. Pesquisem outras frutas, outras comidas que a gente come no almoço, no jantar e falem lá no Meet. Inclusive, até lá, viu? Bye!